A paz do Senhor, esta é a segunda aula sobre ética cristã. Como base para esta segunda aula, eu vou ler em 1 Coríntios 14:40, que diz: "Mas faça-se tudo decentemente e com ordem." Veja como o universo foi formado por Deus com uma ordem tremenda, uma ordem perfeita. Só o nosso Deus Todo-Poderoso que teria condições de fazer um universo tão maravilhoso como é o nosso. E vamos observar aqui algumas coisinhas que observamos na primeira aula. Falei sobre deveres básicos para quem vai se hospedar na casa de um parente ou amigo. Sabemos que a hospitalidade é uma bênção, alguns não sabendo hospedaram anjos, então é uma recomendação bíblica e o verdadeiro cristão, ele pratica a hospitalidade. Ok, e o segundo ponto foi sobre decência e ordem no culto. Vemos na Câmara dos Deputados o mau exemplo quando alguém está falando, um deputado, outros estão conversando, estão sem prestar atenção, estão observando o celular e tal. Ora, isso não deve acontecer na casa de Deus, né? Casa de Deus, o Senhor está presente ali, o seu Santo Espírito, e quem tem celular deve deixar em um lugarzinho lá, ou então, se a pessoa estiver acompanhando os textos aí com o celular, aí, com a Bíblia aí no celular, aí é outra coisa, né? Bem, então vamos deixar esse tema aqui e ver o que vamos observar nesta aula de hoje, né? Que eu vou usar aqui este livro, Dicionário de Teologia e Ética. Então, gostaria de compartilhar com você esse primeiro ponto que trata sobre a abnegação. Abnegação é uma palavra, no latim significa negação de si mesmo, ação de sacrifício. Então, em primeiro lugar, observamos aqui desapego dos próprios interesses, Mateus 16:24. De acordo com as palavras do Mestre, os cristãos devem conduzir suas ações com abnegação. Isso é muito interessante. Faz parte da vida cristã a abnegação, que é desapego dos próprios interesses. Quantas pessoas apegadas aí aos seus próprios interesses, pessoas egoístas, né? Jesus foi o grande exemplo. Ele veio do céu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Senhor Jesus, havendo amado os seus, os amou até o fim. Deu a sua própria vida para nos salvar. Então, a abnegação é indispensável na vida do cristão. Você pode conferir aí em Lucas 14, 26, 27 e 33. Outra palavra que vamos observar é abominação. No latim, a palavra abominação significa aversão, repulsa, algo mau ou terrível que causa ódio, repugnância, rejeição e condenação. 2. Ao contrário do que é abominável, primeiro, nosso Senhor ama o bem e odeia o mal, né? Como está escrito, né, na palavra de Deus, né? E 3. Os cristãos aborrecem o mal e apegam-se ao bem. Romanos 12, 9b. Ok, mas vamos voltar um pouquinho ao tema da aula anterior sobre pregadores que eu falei aqui, cantores, descendentes espirituais de Geazi, pessoas que cobram, né? É feio, isso é feio. No Didaquê está escrito, é um livro que foi escrito que conta os costumes da igreja primitiva,
E disse que, naquele livro, que uma pessoa que chegava em um lugar, um pregador, ficava no máximo 3 dias. E também, se ele pedisse dinheiro à igreja, era considerado um falso profeta. Ora, se a gente fosse aplicar isso nos dias de hoje, quantos cantores e pregadores seriam considerados falsos profetas? É claro que se o obreiro que convida um cantor e um pregador e não dá nada, ele está sendo infiel, né? Ele não deve fazer isso, né? Entrar nessa injustiça, né? Ele deve cooperar, né? Agora, é claro, eu já expliquei aqui, né, que se convida, deve hospedar a pessoa em algum lugar, dar comida, etc., e dar uma oferta de amor, é claro, mas o pregador e o cantor não devem pedir dinheiro. Eu já fui pregar em lugares aí que não me deram nada, mas Deus, do outro lado, abençoou e como nesse mesmo dia que eu preguei em um lugar que não me deram nada, que eu tive que viajar uma porção de quilômetros, no mesmo dia eu tinha que pregar à noite em um culto de missões, preguei e o obreiro colocou no meu bolso aí alguma coisa que deu para cobrir aquela viagem. E o nosso saudoso pastor José Antônio disse, fez uma viagem para Fortaleza, pregou lá, veja, são mais ou menos 2.000 quilômetros, ida e volta. O obreiro não lhe deu nada, e ele gastou dinheiro, combustível, mas no retorno ele ficou em um lugar lá e como chegou cedo naquela cidade, ele resolveu ir ao culto. O obreiro lhe deu a oportunidade, ele pregou e o obreiro lhe deu uma oferta que deu para cobrir toda a viagem. Veja, meus irmãos, Deus é fiel, Deus não defrauda ninguém, Ele é fiel. Então o que nós devemos fazer, os obreiros do Senhor, é ser um exemplo, não devemos andar correndo atrás de dinheiro, deixe que o dinheiro corra atrás da gente, né? Então, Deus não deixa faltar. E para concluir aqui, a palavra aborto, né? No latim, privação de nascimento, ato que põe fim à vida de um ser humano antes do nascimento, por causas naturais ou deliberadamente provocadas. Disse que entre 10% e 50% das mulheres grávidas abortam por causas naturais, condicionadas à saúde e à idade da mãe. E anualmente em todo o mundo 46 milhões praticam abortos provocados. Desse total, cerca de 20 milhões praticam abortos, que põem em risco a vida da mulher. A Bíblia diz, não matarás, né? Êxodo 20:13 e Marcos 10:19c. Deus nos abençoe. Quantas pessoas assassinas, né? E fala-se tanto aí de pessoas que morreram de Covid, que a gente lamenta, mas veja os milhões de pessoas que morrem anualmente assassinadas aí por causa dessa prática infame. Que Deus nos abençoe e nos ajude, em nome de Jesus. Amém.